Bom dia, tudo bem? Hoje começa mais uma semana e eu tenho um assunto hoje para compartilhar com vocês que foi algo que mudou assim a minha vida. É a respeito do meu filho e por muito tempo eu fiquei muito perdida na criação dos meus filhos, né? O primeiro foi muito fácil porque tudo que eu falava estava tudo bem, era ok. O segundo não foi totalmente o oposto. E desde bebê. E isso vem, né, crescendo e tal. Eu sempre buscando saber, procurando o que fazer e, e nada, né? Aí eu conheci educação positiva, comecei a ler livro, e isso me trouxe um desenvolvimento pessoal, porque eu falei, poxa, se meu filho tá assim, o problema sou eu. Então deixa eu, né? Aí comecei a assistir vídeo, podcast sobre filho, todas as mulheradas falando de filho eu assistia. Sempre quando tinha alguma coisa, né? Aí eu ouvi sobre educação positiva. E aí eu comecei a desenvolver esse novo método que eu tinha, né? Porque o meu era assim, não fez, vai apanhar, né? O normal, né? Tipo assim, vai ser castigado e pronto, e não sei o quê. Só que com esse filho era excessivamente, porque eu tinha. Isso acontecia com o Arthur quando realmente ele não me obedecia, isso era muito difícil. Então era muito difícil ele apanhar. E aí, quando eu tive esse segundo filho, virou corriqueiramente. Isso acontecia sempre. Por quê? E eu muito estressada, muito, muito mesmo. Assim. Aí, esses dias, esses tempos agora, não foi esses dias, eu ouvi de uma mulher na internet que ela falou que criança teimosa tem que ter uma mãe que segure a peteca, tipo assim, que aguente firme. E realmente, o meu filho era tão difícil e eu acabava cedendo. E eu acabava deixando para o que era mais fácil, que era a televisão, né? Ai, fica aí, né? Me dá um pouco de sossego. Tipo essas mães, eu era assim. Eu falava, eu preciso só de um tempo. E aí eu ficava, ai meu Deus, muito cansada porque de fato a gente fica. Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente fica perdida. E era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu vivia cansada, exausta. E aí, esses tempos agora, assim, eu cheguei em uma exaustão. Foi esse mês que passou, eu cheguei em uma exaustão, assim, tão grande emocionalmente que eu tava desabando. Porque tudo que eu fazia não dava certo. Tudo. E eu era aquele tipo de mãe que era, tipo, super flexível. Só que eu queria, tipo assim, poxa, eu faço tudo. Eu, né? Chegou a hora de você fazer a sua parte. E na hora não tinha. Era totalmente o contrário. Então, assim, eu agia, eu fazia e chegava na hora que eu precisava que eles me obedecessem e ninguém me obedecia. Aí eu me sentia invalidada, me sentia um fracasso como mãe, por quê? Nada resolvia. E era como se eu desse, todo o amor que eu desse não fosse nada. Então era assim, em todos os aspectos de fracasso. Assim, por isso que eu tô vindo aqui hoje falar. A educação positiva, ela tem alguns pontos, sim, que são muito importantes para os nossos filhos, que são a parte, né, da gente entender o sentimento, as emoções, né, da gente, como a gente deve se comportar. Mas a permissividade que isso traz, porque a gente ganha uma flexibilidade, assim, de entender a criança de todas as formas e fazer o que elas sentem vontade de fazer, que a gente é como se eles fossem mini pessoas que fazem o que eles querem e tudo que eles querem fazer por algum lado tá tudo certo. E aí esse ano eu comecei, né, fazer com meu marido um curso de paz que apareceu lá na igreja. Eu falei, eu vou fazer porque eu preciso fazer, eu tô
pedindo socorro nessa área da minha vida, assim. Eu tava assim, muito cansada mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu pedi, eu e o Rafa, a gente tava fazendo o curso, no começo tava indo, né? Não tinha nada ali que eu não conhecesse, porque eu já tava vindo, assim, de um tempo, sabe, buscando muito por ajuda, por socorro. E esses tempos atrás, 2 segunda-feiras atrás, começou a nossa aula. E quando o moço estava lendo, porque cada um faz um tempo de leitura. Quando ele estava lendo, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Eu sou essa mãe. Porque foi assim. Começou o dia, o menininho, que a mãe dele fez um Toddy para ele. Ele falou, olha, eu não quero, eu quero no meu copinho azul do espaço. Aí a mãe falou, tudo bem, né? Ele pediu agora, eu tô fazendo aqui, eu mudo. E aí, a mãe colocou o pão com geleia. Eu não quero isso hoje, eu quero outra coisa. Tudo bem, você come o que você gosta, né? Graças a Deus tenho o que comer. E eu pensava dessa forma. Parecia eu falando ali, lendo o texto do livro. E aí, você vai colocar qual roupinha? A criança escolhia a roupinha dela, o sapato e tal. E eu sempre deixei, porque isso parecia para mim muito normal. Poxa, ele usa o que ele gosta, né? O que é confortável para ele, o tênisinho. Só que nós, como mãe, nós sabemos o que é confortável, o que não é, o que faz bem, o que não faz. Tipo assim, alimentação. Meus filhos amam bolacha com leite. Só que tem fruta, tem outras coisas para comer. Às vezes tem uma mesa posta com tudo. Eles só comem a bolacha com leite. Porque eu sempre deixei eles escolherem. Poxa, mas por quê? Come isso, come aquilo. Não, eu quero bolacha com leite. E assim era. E o que aconteceu? Aí chega na hora de... Eles decidem tudo na vidinha deles. Porque eu deixo. E aí chega uma hora, cara, que eu falo que eles precisam fazer. Ó, agora vocês vão ajuntar o brinquedo. Ou agora vocês vão tomar banho. Ou agora vocês vão almoçar. Agora vocês vão fazer qualquer coisa, qualquer comando que eu dou pra eles é tipo surreal. Porque eu deixo eles fazerem tudo o que eles querem sem eu perceber. Era sem eu perceber, não tinha essa noção. E aí eu falei, uau, meu Deus, como assim? E eu achei o erro. E realmente o erro era meu, não era deles. Só que eu não conseguia ver onde eu estava errando. E por isso é tão importante as instruções, né? A gente buscar por aquilo que a gente está sofrendo, porque sempre existe uma saída. E aí eu descobri, isso foi na segunda-feira à noite. Na terça-feira, quando o Rafael, meu marido, chegou do trabalho, a gente conversou com nossos filhos e a gente falou que iria mudar sim algumas coisas dentro de casa. Tem coisas que eu tô mudando aos poucos, mas tem coisas que já foram radicais, assim, de imediato. Tipo assim, quando eu falo é ponto. Se eles não obedecem, eu pego firme. Tipo assim, antes eu deixava. Depois eu vou. Depois eu vou. Tipo assim, eu não entrava no embate, na batalha. Mas agora eu entro com firmeza e autoridade. E se eles não me obedecem na primeira, na segunda e na terceira vez que eu falo, a terceira já eu pego uma vara e falo, olha, é assim que vocês querem? Porque vocês precisam me obedecer. Eu sei o que é melhor para vocês. E assim, eu queria ser aquela mãe amiga, aquela mãe companheira do lado, porque eu falava, gente, eu queria uma mãe, eu falava, eu quero ter uma mãe, eu gostaria de ter uma mãe desse jeito, então vou ser do jeito que eu gostaria de ser. E eu acho que todo mundo acontece isso, né? E aí
eu não era o que eu precisava ser. E aí essas 2 semanas as coisas têm mudado dentro de casa porque eu coloquei a minha autoridade. Eu sei que vai ter horas que eu não vou precisar mais pegar uma vara para ameaçar, mas minha casa tava um caos e já vinha de um caos. E depois que eu conheci, eu comecei meu desenvolvimento pessoal, eu e meu marido. Já vai fazer 4 anos já isso. E a partir disso eu comecei a refletir muito sobre a vida. Isso a gente se perde muito. E aí eu comecei a tipo, mas por quê? Né? Por que eu tenho que ser isso, né? Por que existe essa autoridade que é massacrante e tal? Mas todas as coisas boas, todas as virtudes que eu tenho, elas são da severidade que veio. Porque na ignorância, né, dos nossos pais, porque hoje tem muito mais informação do que antes, né? Hoje a gente sabe que dá pra gente conversar, a gente fazer a criança pensar, isso é algo assim surreal, você deixar o seu filho ter autonomia para ele poder fazer, ele sentir ele lá e fazer. Ai, tô com frio, ele vai lá e pega a blusa dele, e a gente não precisa ficar, né, colocar ele numa redoma e tal. Eu não sou desse jeito. Mas eu pecava nisso, eu pecava muito nisso. E assim, às vezes a severidade e a autoridade soa como algo ruim, só que ela não é. A gente precisa de freio. E os nossos filhos é a mesma coisa. Que se nós, que somos grandes, às vezes queremos quebrar regras, imagina eles, que não tem noção de nada, não tem noção de perigo, de nada. Meu, imagina. Então isso foi muito assim, muito válido para mim. Tem assim mudado assim o humor assim da casa. Eu a cada dia o Senhor tá me dando mais sabedoria de como agir, porque agora eu sei que eu tenho uma linha para seguir. Eu posso sim ser amiga, ser mãe, mas eles têm que me obedecer e me respeitar. E existe um funil, esse funil é muito legal. Esse funil, ele até os 4 anos a criança não decide por ela. Dos 4 aos 8, 10 anos, a criança ela tem que ser treinada. Então eu tenho um filho numa faixa etária que eu tenho que decidir tudo por ele, porque ele não sabe o que é bom para ele. O Yuri eu tenho que instruir, eu tenho que ensinar aquilo que é certo. Ensinar ele a fazer, ensinar tudo, tudo que ele precisa. E a fase do Arthur é a fase do que o funil afrouxa, que ele vai, não é pela, não tenho que instruir mais, eu tenho que andar junto, que eu tenho que ser, tem um nome, eu tenho que ser, assim, parceiro, tipo assim, dele, sabe? Eu tenho que ser influenciadora dele, eu tenho que influenciar o meu filho na adolescência, eu não tenho que ficar mais impondo, eu não tenho que ficar mais brigando, não tem mais isso. Ele já tá grande, tá maior que eu. E aí é o que eu tô fazendo. Do meu jeito, no meu tempo, porque essa força de autoridade e não sei o que, ela existe dentro de cada um de nós. Aí você fala, eu não consigo, eu não dou conta. Dá sim, nega. Dá sim. A gente consegue. Eu parecia uma barata tonta antigamente. E hoje em dia eu falo, meu Deus, como eu mudei, como existe mesmo essa força. E eu tô descobrindo ela todo dia. Eu nem sabia que eu tinha, só que todo mundo tem. E acha essa força dentro de você e vai que vai dar certo. Uma frase que eu sempre falava é igual, existe sempre uma ovelha negra na família. Tem sempre um que não sei o quê. Eu ensinei meus filhos todos iguais e só um deu errado. Como eu ouvia isso? Eu falava, eu não aceito isso. O meu filho não vai ser ovelha negra. O meu filho, eu nunca vou desistir dos meus filhos. Eu nunca vou desistir do meu filho. Eu pensava,
Por mais louco que parecia, assim, o cenário, assim, porque eu vivi o extremo, assim, de desobediência, de tudo que você imagina. Assim, dias desafiadores, assim, de você enlouquecer. Eu falava, onde eu tô errando, meu Deus? O que eu tô fazendo? Era assim, só quem passa por isso entende o que eu tô falando. E eu passei por isso. Hoje eu consigo ver, né? Falei, nossa, eu preciso falar isso para as pessoas, porque tem muita gente que passa pela mesma coisa e acha que, né, o problema é o filho, que o problema é isso. A gente começa a imaginar qual o problema aqui, meu Deus, mas eu tô fazendo tudo certo à minha vista, o que eu acho que é certo. E às vezes a gente não faz o que tem que ser feito. E era o que estava acontecendo comigo, exatamente isso. O meu filho não estava indo, ele não estava sendo dominado, é como se não tivesse freio para ele. É como se a força dele fosse tão grande que ninguém desse conta. Essa é a real. Ninguém desse conta, tipo, de domar ele. É tipo uma fera, assim, sabe? Aqueles cavalos indomáveis. É tipo isso. E se você não mostrar que você é mais forte, que você é autoridade ali, que você... Sabe qual é o resultado disso? Dessa autoridade, dessa severidade? Segurança para ele. Segurança para a criança teimosa. Elas precisam ter segurança para elas ficarem em paz. É como se ela estivesse vulnerável e ninguém desse conta dela. E aí, depois que eu tive a reunião com as crianças, eu falei tudo que a gente queria e que a gente não queria. E quando a gente falasse, era assim, mamãe, e ponto final. No outro dia, eu desfrutei de uma paz que, olha, eu fiquei perplexa. Parece que o meu filho, um mini adulto, voltou a ser criança. Pasmem, gente, pasmem com isso. Ele voltou a ser criança. Era como se ele dependesse de mim e ele precisasse. Porque a sensação era que ele não era assim. Era que ele não precisava de mim. Ele não tinha necessidade de mim. E isso me entristecia, que eu falava, poxa, eu sou mãe, né? Poxa, ele não tem um amor de mãe por mim. Eu sei lá, eu faço tudo. Que loucura. E, gente, eu vivi isso. E pra você ver, é muito louco. Porque eu não sei nem falar, eu não sei nem explicar. Mas eu só quero que vocês comecem a fazer. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, fala aqui embaixo. E como eu tô fazendo um curso, eu posso falar com meus líderes que estão lá. Se eu não souber de alguma coisa. E a gente vai realinhando isso. Porque tem como, sim. Tem solução, sim. Tá? E vale muito a pena. É muito bom ver os nossos filhos sendo dependentes da gente no tempo certo, né? Igual o Arthur, ele entende autoridade e quando eu falo, ele vai e faz. Ele é obediente, ele é um filho obediente. Esse não é o problema do Arthur. Mas o Yuri, cara. E assim, ele tem um potencial, ele tem uma garra, ele tem uma gama dentro dele, uma força, uma fúria de força que é surreal. É a coisa mais linda de se ver. E eu falava, meu Deus, tudo que ele tem de bom eu tô estragando, o que eu faço, meu Deus? Como eu sofria, porque eu não sabia lidar com isso. Era desconhecido para mim. E tudo que é desconhecido é desconfortável, é desafiador. A gente até entender. E eu dou glória a Deus, porque eu podia nunca ter acessado isso. Podia ter crescido, né? Meu filho ter crescido e eu não ter acessado, né? Essa amizade, essa entender ele de verdade. Porque eu não entendia, eu não era daquele jeito, o Arthur não era daquele jeito, eu nunca tinha visto um filho daquele jeito, as crianças que a gente via daquele jeito era criança desobediente, rebelde, respondona, e era assim que a gente titulava.
Porque a gente põe títulos no comportamento das pessoas. E eu falava, meu filho não é isso, meu filho não é isso. Eu olhava e eu não aceitava, mas era o fato. Era o que os meus olhos viam e todo mundo via, entendeu? E é isso, gente. Se gostou, deixa um likezinho aí pra mim, tá bom? Beijo, fica com Deus.